graça e a paz do Senhor. Amém. Vai haver um trabalho com as crianças lá em cima. Enquanto eles se organizam, gostaria que vocês, que nós todos estejamos sempre voltados para a pregação desta noite. Eu quero perguntar para vocês, quem é forte aqui? Quem é forte? Levante sua mão, quem é forte? Pouca gente é forte. Só eu de fraco. Vou perguntar de novo, quem é forte aqui? É só uma pessoa, irmão. Diminuiu. Mas todo mundo é fraco. É? Verdade. Somos fracos, sim. Quem disse que era forte não era bênção. Nós somos fracos, porque somos humanos e pecadores. Porém, Deus é quem nos fortalece. Amém? Deus abençoe cada um de nós. A paz do Senhor seja constante em nossas vidas, na sua vida, em minha vida. Gostaria que você agora se compenetrasse, abrisse a palavra de Deus. A mensagem desta noite é baseada nos capítulos 6 e 7 de Juízes. Amém? Elas se completam, elas se complementam e nós precisamos, eu gostaria que vocês nos acompanhassem. No capítulo 6, versículos de 1 a 11, no primeiro momento. Depois vamos lendo outros versículos já no capítulo 36, 37. Amém? Vamos lá. Capítulo 6 de Juízes, capítulo de 1 a 11. Fizeram os filhos de Israel, eu queria ouvir vocês também, amém? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo de domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram isto para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes das cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois sabiam que os seus galhos e tendas vinham como gafanhotos, tanta multidão, não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou convidado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei de mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei diante de vós, vos dei a sua terra. Ele disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvidos a minha voz. Então veio o anjo do Senhor, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Deus Egito. Asleão, seu filho, estava trabalhando o trigo no lagar para o pôr salgar os midianitas. Amém? Curve sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Louvamos, exaltamos o Teu nome. E verdadeiramente, dentro das nossas fraquezas, Pai, humanas, Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, como fala nos Salmos, Pai. Acreditamos em Ti, Senhor, porque Tu nos capacita, nos direciona, nos fortalece, nos consola
eleva o nosso coração à tua presença, porque só tu podes todas as coisas. Tu és o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, e nós cremos nisso, Pai. Abençoa-nos, Pai. Afasta de nós qualquer momento que possamos distrair-nos da pregação da tua palavra, e venha, Pai, com a unção do teu Espírito para cada um de nós, para que sejamos fortalecidos. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esse nome sempre teve, tem e terá poder. Amém e amém. Você pode se acertar? Meu amado, meu amado. O título dessa mensagem é Deus usa os fracos. Amém? Tem uma lenda, amados, que havia duas crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam sem nenhuma preocupação, e de repente o gelo se quebra e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo que seu amigo se afogava, estava se afogando debaixo do gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, conseguiu quebrá-lo e salvar seu amigo. Suas mãos estavam feridas e doíam muito todo o seu corpo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que tinha acontecido, perguntaram ao menino: como você conseguiu fazer isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequeninas. Nesse instante apareceu um ancião e disse: eu sei como ele conseguiu. Todos olharam para ele, aguardando essa resposta. O ancião então respondeu: não havia ninguém em seu redor para dizer-me que ele não seria capaz. Essa história explica o porquê de muitas vezes fracassarmos, ou pior, nem tentarmos fazer muitas coisas. Somos travados. Ainda tem pessoas que no mundo dizem assim: você não vai servir para nada, você não vai fazer, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. E muitas pessoas recebem isso e guardam para si como se fosse uma verdade. E as pessoas fracassam. Não acreditam, eles acreditam nessas mentiras. Porque você não vai dar certo, porque você é isso, você é aquilo. E eles têm uma resposta, muitas vezes, para nossas vidas. Por que nós não conseguimos coisas melhores? Porque nós já pensamos de antemão, somos vencidos já. Estamos perdidos. Não vou conseguir. Como vou conseguir isso? É difícil. Uma coisa, Mara, que eu sempre dizia lá em casa, você fala para o Luciano, para a Ana, eu sempre explico uma coisa assim. Eu digo uma coisa e, olha, eu sempre pensei uma coisa assim. Eu digo, se uma pessoa pode fazer isso, eu sou capaz de fazer. Eu sempre pensei dessa forma. E é uma verdade. Sabe? Não importa o que você vai passar, você tem que tentar. E você tem que insistir e você vai conseguir. Sim. Muito mais nós que somos discípulos de Jesus. Isso é importante. Não acredite nas mentiras do inimigo, que você não vai conseguir, você não tem essa inteligência, você não tem essa capacidade. Isso é mentira do diabo. Nós todos fomos criados, somos a semelhança de Deus. Temos poder, sim, autoridade no nome do Senhor Jesus. Não podemos andar em fracasso, sabe? Se tornarmos só murmurando, reclamando de tudo. Poxa, mas eu não sei o que é que eu posso fazer, porque é isso. Vá na luta, ore, busque o Senhor e você conseguirá sim. Nós acreditamos às vezes essas coisas e dizemos: não posso. Nós somos fracos, sim, mas Deus olha para nós e diz: ao meu lado você pode. Isso é Deus que diz para nós.
Ao meu lado você pode sim. Aleluia. Amém? Vemos em várias partes da Bíblia, nesse texto especial, que Deus trabalha mesmo com pessoas fracas, frágeis. Sendo assim, não há motivos para nos colocarmos à disposição dele para trabalhar. Primeiro ponto, amado, primeiro tópico: Deus chama pessoas fracas. Deus nos chama. Quem chamou Abraão com 80 anos de idade, casado com uma mulher estéril, para fundar uma grande nação? Quem chamaria um pastor de ovelhas para ser um rei como Davi foi? Quem chamaria aqueles 12 para serem apóstolos, para confiar na mão deles a igreja do Senhor? Gideão também era fraco. Israel estava sofrendo a opressão dos midianitas e ele nem imaginava que poderia vir a ser o libertador. Mas Deus o chamou. Ele estava malhando trigo de lagar, local impróprio, ruim, tentando se esconder dos inimigos, como está no versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Era fraco aos próprios olhos. 14, versículos 14 a 15, diz aqui: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ah, Senhor meu, livrarei. Com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, eu, o menor na casa de meu pai. Tomou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Fraco. Gideão era fraco. E o Senhor lá, dizendo: rapaz, tu vai ser o libertador. Pronto, ele te chamou, não importa quem seja você. Se ele te chamou, amado, pode acreditar que ele vai lhe capacitar e você vai vencer ti. Não importa o que possam dizer de você, não importa o que possam dizer e pensar de você e falar: ah, você não vai conseguir, eu te conheço. Às vezes as pessoas tomam uma decisão por Cristo e os demônios que estão lá em redor, eu sempre falo isso de uma maneira muito direta e pesada demais, porque algumas pessoas que não estão com Cristo, então são os demônios. E as pessoas fazem uma discriminação daquela pessoa porque tomou uma decisão por Cristo e vai dizer: rapaz, isso aqui não vai demorar muito não. Brevemente tu vai voltar ao teu próprio vômito, tu vai voltar para a tua vida velha, de problemas lá no mundo e tudo mais. Essas coisas são os demônios que falam. É demônios porque estão lá instigando as pessoas. E assim aconteceu com o Gideão. E Deus promete, Deus poderia ter chamado outra pessoa, né? Outra pessoa mais forte, uma pessoa que tivesse mais intrepidez, fosse mais ousado, mas ele chamou Gideão. Gideão era uma pessoa fraca e prometeu vitória, como está no versículo 16. Deus poderia ter deixado o seu reino para reis, para conquistadores, para governadores, para presidentes, mas confiou a nós, discípulos de Jesus. Foi a nós que Deus nos confiou, foi para nós. Foi nós que Ele chamou. Não foi essas autoridades, não foi esse mundo, as pessoas deste mundo, não. Foi você. Tem um chamado de Deus para a sua vida. Amém? O segundo ponto: os fracos são fortalecidos por Deus. Lá no versículo 6 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel clamou ao Senhor só em último recurso e só o fez por causa da opressão que se encontrava. O problema principal dos israelitas era que a sua fé em Deus
originava-se não ao amor e gratidão ao Senhor, mas nos desejos e as ambições egocêntricas, as suas coisas, aquilo que ele queria, ser egoísta demais, pensando simplesmente naquilo que lhe convinha, né? Assim aconteceu com o povo de Israel. Buscavam a Deus só nos apertos, quando reconheciam que precisavam dele. Nós podemos ver isso frequentemente hoje, quando só procuramos Deus nos momentos que já experimentou tudo nas forças humanas, que são fracas e agora clamam a Deus. Só procuram a Deus quando estão numa situação difícil, mas houve oportunidade daquele momento em que ele se sentia mais ou menos bem, de orar ao Senhor, de se colocar de joelho em gratidão ao Deus que nos salvou, que nos tirou do lolaçal de pecado lá do mundo, que nos colocou na sua divina e grandiosa luz. Às vezes nós estamos muito ingratos. Nós, às vezes, amados, deixamos as coisas mais importantes de Deus pelas mesquinharias nossas, coisinhas pequeninas que não tem nada a ver, e fica se lamentando e vive murmurando, quando Deus já lhe deu de graça a salvação, sem que nós merecêssemos. É pela graça de Deus a nossa salvação. Não tem dinheiro que compra, e ninguém pode comprar, é dado de graça. O Senhor nos dá de graça. Isso é um motivo de gratidão. Quando você acorda pela manhã, você agradece pela noite que passou, que você ainda está respirando, pelo dia que você vai enfrentar, as lutas que você vai enfrentar. E Senhor, eu sou fraco, sou pecador, mas Tu me fortaleces, me capacita, me fortalece, me ajuda a vencer o dia mau, o dia bom. Essa é a primeira oração. A oração matinal de todo verdadeiro discípulo de Jesus é isso. Não é pular da cama e já pensar logo o que é que eu vou comer agora de manhã. É meu pão com ovo. Pensa logo, desenha na minha cabeça lá aquele pão com ovo, né? Aquele cheiro maravilhoso, aquele cafezinho abençoado. E aí se esquece do Senhor. Esse pão não é abençoado. Mas é verdade que às vezes quando nós acordamos, a primeira coisa que nós pensamos são as nossas necessidades físicas, mas as espirituais que são mais importantes, de agradecimento ao Senhor, saber que nós todo dia nós temos uma luta a vencer, amados, todos os dias, seja no trabalho, na escola, na universidade, no colégio, em qualquer parte que você esteja, seja na cozinha, em qualquer parte que você, é uma luta, uma batalha espiritual muito grande, onde as tentações da carne são coisas perigosas, né? E às vezes querem nos envolver, e precisamos conhecer da palavra, e orar todos os dias, Senhor, se vier esses problemas, afasta de mim, mas se vier, sustenta-me, para que eu não caia em tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é você aceitar a tentação. Tentado até o Senhor Jesus foi. Amém? Amém. Então as coisas são assim, irmãos. Nós às vezes esquecemos de agradecer ao Senhor. Nós às vezes só procuramos Deus quando estamos nas últimas, como diz aí. Ah, Senhor, agora eu não sei o que fazer. E aí, como é que fica? Não. Todos os dias você tem que olhar e agradecer ao Senhor, olhar para o alto e dizer, Senhor, muito obrigado. Em tudo, todas as coisas que vêm de Deus para a sua vida são boas, são ótimas, porque vêm de Deus. Pastor, às vezes até uma doença, às vezes até uma doença. Porque às vezes a pessoa está com um coração tão impenitente que é preciso ser balançado para que ele se volte para o Senhor.
Ele está tão preso com as coisas deste mundo que ele já olha todo assim, ele olha as coisas aqui, o que está aqui aos meus olhos, ele se esquece de levantar a vista e olhar que tem um Deus todo-poderoso com seus olhos voltados para todos nós. E é Ele quem nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Só Deus dá. Acreditem, tudo que vem de Deus é bom, é ótimo. Lá no versículo 13, eu quero ler aqui, diz assim: no chamamento de Gideão, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só, coração de Gideão confrontando Deus. Por quê? Eu sempre digo uma coisa aqui, amado, já aprendi sobre isso. Nunca diga por quê, nem o que é que eu estou sentindo, o que é que eu vou fazer, para perguntar para Deus: e aí, o que é que está acontecendo, Deus? Não, Ele tem a voz soberana, não pergunte isso não. Ore para que Ele tenha misericórdia e as suas respostas venham para nos consolar, para que venham nos fortalecer e nos mostrar o caminho verdadeiro. Mas nunca pergunte nada: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu vou falar sempre sobre isso. Amado, não faça isso. Não pergunte, Ele sabe o que faz. Eu nunca perguntei para Deus por que aconteceu isso. Por que eu luto na minha família? Por que eu perdi a primeira esposa? Por que eu perdi meu filho? Por que eu tive câncer? E eu nunca perguntei: Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Tu me criaste, tu me formaste. Tu és dono de mim. É Ele que faz, é Ele que resolve. Você não tem nenhum poder, nenhuma autoridade para querer questionar Deus nas suas decisões. Amém? A pergunta de Gideão também precisa ser feita por nós, discípulos de Jesus, hoje. Se o poder de milagre de Deus não se manifesta entre nós, precisamos buscar o seu reino e a sua justiça, até que seus poderosos atos voltem a se manifestar em nosso meio. Deus chama pessoas fracas e trabalha com elas, fortalece-as e as capacita. Deus fortaleceu Gideão dando-lhe de seu espírito. Aquele homem fraco foi revestido pelo Espírito de Deus, como está no versículo 34. O que é que diz lá no versículo 34? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abiesitas se ajuntaram após dele. Gideão já havia pedido e recebido um sinal. No capítulo 6, versículo 17 a 23, fala sobre aquela questão. Gideão, numa situação, o primeiro pedido que ele fez, e veio o anjo do Senhor. Aí fala o anjo do Senhor sendo uma teofania, quer dizer, teofania quer dizer a presença de Deus através de uma pessoa. No caso, o anjo do Senhor era Deus mesmo, nesse caso, tá? Nesse caso, era Deus mesmo. Chegou lá e falou para ele, disse: olha, pega, coloca o bolo ali e tudo mais, coloca aí. Colocou, ele mandou vir um fogo do céu e queimou só o bolo e só aquilo ali queimou, mostrando o poder dele. Quando ele caiu em si, que ele viu que era o Senhor, ele disse: Senhor, me perdoa, eu não sabia que era o Senhor. Então, daí ele disse: Senhor, assim, porque ninguém pode ver a face de Deus. Ele disse: não me preocupe, que você não vai morrer por isso. Foi só uma amostra. O primeiro pedido dele foi uma amostra do poder de Deus sobre a vida dele, para que ele entendesse que o Senhor estava o capacitando, estava levando para o caminho que deveria levar.
Havia uma transformação de um fraco para um forte capacitado. Ele já havia esse primeiro sinal. Agora ele pede outro, lá nos capítulos 6, versículos 36 a 38, agora. Ele pede um e recebe outro. No versículo 37 diz assim: eis, eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Interessante como Gideão fez. Ele ainda não estava querendo acreditar que o Senhor estava capacitando, que o Senhor já tinha chamado ele para essa obra maravilhosa. Então ele queria dizer o seguinte: ele queria, eu vou colocar um pedaço de lã aqui, né? Então, se aquela, só no orvalho da noite, só aquele pedaço de lã for molhado, se for só aquela, e a terra toda enxuta, eu vou saber se é verdade, que tu está me chamando. Ele ainda não se conformou. No outro dia ele inverteu: Senhor, então vou colocar um pedaço de lã. Agora eu vou querer o seguinte: que molhe toda a terra, mas aquele pedaço de lã não seja molhado. No outro dia aconteceu essa mesma coisa, confirmando o chamado de Deus para aquele homem. Quantas vezes, amados, nós, por não ouvirmos a voz do Espírito Santo e dizer para você: olha, vai lá, prega a palavra para aquela pessoa, vai lá, aconselha aquela pessoa, vai lá, ora pelaquela pessoa, e às vezes as pessoas dizem assim: Senhor, será que é tu que está falando comigo? Se for, me dá um sinal, me mostra. O Espírito está falando com você e você não entende obedecer, você vai pagar um preço por isso. É assim que funciona. Você ouve a voz de Deus, você ora e acha, e as coisas acontecem. Nós pensamos que Gideão cria no poder de Deus, mas duvidava que fosse ele o usado para essa obra maravilhosa. E nós hoje somos como ele. Cremos que Deus pode tudo, mas quando Ele quer nos usar, nós não conseguimos acreditar. Nós acreditamos em Deus, temos fé no Senhor, e de repente nós somos usados de uma maneira que alguém diz: poxa, você gostaria de fazer assim, assado, que a pessoa põe um monte de dificuldades, não quer sair do seu conforto próprio, sabe, eu acho que não vai dar certo, e aí está sendo usado para que ele possa trabalhar, para que ele possa desenvolver seu ministério, para que ele seja realmente um verdadeiro discípulo de Jesus, mas ele fica estagnado, ele fica parado. Não. Ele começa a discutir consigo mesmo, e discutir sabendo que será que isso veio de Deus? Será que é verdade? Amado, vai lá, em frente, e você vai ver se foi de Deus ou não, porque Deus vai fazer a obra. O nosso problema é a nossa determinação de obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece, pode deixar que ele incapacita você. Não, você não tem, eu não sei pregar, é porque eu não sei orar. Que conversa é essa? Você é filho de Deus, o Espírito Santo que habita em você lhe capacita para tudo. Amém, amado? Não, você tem que fazer uma faculdade teológica, você tem que fazer pós-graduação em livro, essas coisas todas. Não é isso não, amado. É determinação e acreditar no poder de Deus na sua vida, e você vai ser bem sucedido para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Amém?
Aí Gideão pediu aquele segundo sinal, está no capítulo versículo 39, e aconteceu aquela questão do pedaço de lã e tudo mais aqui que eu já falei. Amado, eu recordo, há muito tempo, um irmão de uma igreja, então houve um momento em que nós orávamos uns pelos outros. Eu orava pelo mundo, daí um que orava por mim, estava a mão na minha cabeça, eu não gostava que a pessoa tocasse na minha cabeça, porque eu não sei qual é o sentimento daquele cara ali. Está entendendo? Eu aprendi isso, sinceramente. Não gostava não que alguém tocasse na minha cabeça, a não ser que eu soubesse que a pessoa fosse uma pessoa consagrada ao Senhor. Eu não sei o que se passa naquela mente. Eu não poderia aceitar tocar na minha cabeça. Ele vinha, ele tirava a mão dele, ele ficava tomando meu orar. Bom, vou orar por você também. Ele orava, eu terminava todo dia. Ele dizia assim para mim: irmão, vou lhe dizer uma coisa. Irmão, servo do Senhor, olha, nunca peça a Deus para Ele lhe usar, porque senão você vai enfrentar muitas lutas, muitas batalhas. Olha, eu digo não, eu sempre oro para que Deus me use, porque se Ele me usar, Ele vai me capacitar, Ele vai me fortalecer, porque Ele é o meu Deus. Nunca mais Ele quis orar por mim. Graças a Deus. Deus é a nossa fortaleza. O terceiro ponto: Deus prova os fracos e fortalece. Aconteceu com Gideão, ele recebeu a bênção de ser fortalecido, mas não escapou de ser provado. Nós somos fortalecidos justamente para podermos vencer as provas. É por isso que somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando vem a luta, nós estamos numa redoma de proteção e o Senhor está te livrando de todas as coisas, está te dando discernimento pelo Espírito Santo. Vem uma unção que você não sabe de onde vem. As palavras que você começa a pronunciar não são palavras que está escrito, que estava no seu programa, na sua pregação, na sua oração. São coisas que vêm do sobrenatural de Deus. Mas porque você está em intimidade com Ele, porque você ora, você busca o Senhor. Se errar, se quebrante na presença do Senhor, chore aos pés dele, Ele te perdoará. Todas as lutas você vai ser mais que vencedor. Até o inimigo de nossas almas, quando nos ataca, você tem força espiritual para reagir e repreender no nome santo de Jesus. Você sente o impacto e tudo mais, mas você é vencedor, sim, porque o Deus que nós servimos é um Deus de poder. Amém? Amém. Gideão se levantou corajosamente, pronto para a batalha. Havia a garantia de Deus de que Ele estava com ele e comandava 32.000 soldados. Aí a sua confiança aumentou. Ele estava se sentindo muito forte agora. Deus, porém, diz a Gideão, está no capítulo 7, versículo 2. Vamos lá, capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. É muita gente que está com você. Vocês podem se ensoberbecer, pensando que conseguiram vencer com suas próprias forças. É isso que Deus está falando. Desafio de alguns a irem embora. E 22.000 soldados saíram das fileiras de Gideão.
Como é que foi esse desafio? 22. Ficaram só, se não me engano, 10 mil. Gideão está sendo provado na sua coragem para aceitar aquele desafio ou se acovardar diante de todos desistindo da batalha. Ainda assim, 22 mil soldados foram embora. Acredito que Gideão ainda estava com coragem com apenas 10 mil que restaram. Mas Deus lhe disse: ainda tem muita gente. Ainda nesse 7:4. Deus acabou de separar apenas 300 homens que deveriam estar com Gideão na batalha. Gideão provado e aprovado, fortalecido pelo Senhor, seguiu em frente com apenas 300 soldados. Se você, amados, foi um vencedor e teve vitória, se você estiver sendo provado, não se deixa abater. Seja aprovado, confie no Senhor dos Exércitos e vá em frente. Amém? Por que Deus fez isso? 32 mil soldados. Ele disse: não, tem muita gente. Tira mais 22. Ficou mais 10. Tira mais, vai tirando mais. Está muito, pô, está muito. Senão, você vai pensar que muita gente, você vai se gloriar e vai até esquecer de mim. Isso que eu também as palavras. Vai se esquecer de mim, vai se gloriar. Não, eu e meus soldados, nós fizemos a vitória. Não, vou te mostrar o meu poder com poucos soldados que tu vais vencer. Ficou com 300 e foi vitorioso. Amados, Deus tira muitas coisas de nós que nós pensávamos que com isso aqui nós vamos ser mais vencedores, nós temos isso, temos aquilo, né? Nós temos um dinheiro, nós temos uma posição social, nós temos aqui, temos muitos amigos e tudo mais. E Deus pode querer tirar isso aqui para ver como é que você age. Porque pela sua força você não vai vencer nunca em nada. Mas pela força do Senhor, você nunca estará sozinho. Você não será um rosto na multidão. Você não será um solidário, porque o Senhor estará com você. Ainda aquelas pessoas que combatem, aquelas pessoas que não gostam de você porque fazem discriminação, porque você é discípulo de Jesus. E as pessoas fazem os seus grupinhos. Eu sempre falo isso porque é uma realidade, porque eu senti isso na minha carne, sabe? Quando há um grupinho aqui, não, olha, aquele ali, os demônios falam: ali é crente, não, tá bom, deixa ele, vamos convidar para balada, para não sei o quê, essas coisas deste mundo que não vale nada. Não vamos convidar ele não, porque ele é crente. Graças a Deus que eles pensam isso. Não é o nosso métier, não é o nosso local, não é isso. Está fora. Mas se houver provação na sua vida, acredite, o Senhor está te fortalecendo. É nessas provações que nós crescemos. Não é numa vida confortável que você vai crescer. Está tudo bem? Aparentemente, está tudo bem? Tá. Não é isso. Mas quando você passa por dificuldade, é que você busca o Senhor, você vê o Senhor te honrar, estar junto contigo e dizer assim: tu vai ser vitorioso, tu vai vencer essa fase que você está passando. Você está com problema, você vai resolver em nome de Jesus. Você vai conseguir em nome de Jesus. Não pela sua força, mas pela força que Deus tem e pelo poder que Ele tem. Deus não queria um grande exército para derrotar os midianitas. Ele queria um grupo fraco para revelar o seu poder. Hoje não é diferente. Deus continua trabalhando com fracos e revelando sua glória por meio deles. Continua. Ele continua trabalhando conosco, fracos que somos, mas Ele está nos fortalecendo a cada momento em nossas vidas. Nunca pense que você não vai conseguir isso ou aquilo. Não. Diga sempre: eu, em nome de Jesus, se for a vontade dele, eu conseguirei. Isso não é a questão positiva, né? Aquela questão lá do mundo, do Dale Carnegie, aquele cara lá de autoajuda, você tem que pensar positivo. Isso aí não é isso não. Não é positividade não é nada disso. É acreditar que Deus pode todas as coisas. Não é o homem não.
É Deus, acima de todas as coisas. Para concluir, Deus trabalha com fracos que confiam no poder dele. Tanto como pessoas, quanto como igreja, nós somos fracos, mas temos alcançado muitas vitórias. Creio que esta igreja, ou qualquer discípulo de Jesus, se colocar à disposição de Deus, terá vitórias. Pois é do agrado de Deus trabalhar com fracos, capacitando-os e dando-lhes vitórias, onde apenas o nome dele, do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso, é engrandecido. Aceite os desafios representados por Deus e sejam mais vitoriosos para a honra e louvor da sua glória. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sejamos fortes na nossa fraqueza pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós louvamos o seu santo nome, Senhor, te agradecemos por essa palavra, agradecemos pelo louvor, agradecemos em tudo, por tudo que vem de ti.